Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do quadro Pontos de Vista será: você se casou com o seu cônjuge ou com a família dele? Um dos motivos para o fim de uma relação amorosa entre duas pessoas, seja o casamento ou a união estável, é sem dúvida o acúmulo de dívidas. Isso ocorre por diversos fatores, desde o descontrole financeiro, motivado por gastos excessivos e supérfluos, a empréstimos. Contudo, na maioria dos casos, a relação começa a minar com a ajuda frequente e desmedida a parentes, seja do homem ou da mulher. Essa ajuda se baseia em comprar carros, motos, eletrodomésticos ou móveis, por exemplo, no nome de um deles em benefício do parente, na confiança de que este pagará as parcelas na data correta. Porém, embora isso aconteça nos primeiros meses, não é incomum o cônjuge arcar com dívidas contraídas em seu nome, mas não em seu proveito ou de sua nova família. Quando se casam, o homem e a mulher se tornam um só. Isso significa que o que afeta um afetará o outro. E isso será em tudo. Se ambos convivem juntos, tudo que acontece de bom ou de ruim gerará consequências. Esse abuso, por parte de muitos parentes, decorre principalmente quando um dos cônjuges possui um emprego estável, cartão de crédito com limite alto ou mesmo talão de cheques. Por conta dessas facilidades, o parente, muitas vezes com o nome sujo na praça, poderá, sem muito esforço, alcançar aquilo que deseja, valendo-se da boa reputação financeira do seu ente supostamente querido. Conheci casos de pessoas que mal assumiram um cargo público e já se afundaram em dívidas. E o pior, são obrigações que dificilmente serão quitadas, pois além da má administração do capital, nunca dizem não para parentes que querem algo à custa do outro. Obviamente que se deve ajudar alguém em dificuldade. Entretanto, na maioria dos casos, essa não é a realidade. A pessoa quer obter algo para si com o outro assumindo a responsabilidade. E tal atitude não fica restrita à compra de produtos, mas também a ser fiador do aluguel de determinado imóvel, a ser avalista, procurador, garantidor, etc. Em praticamente todos os casos, o cônjuge caridoso, se assim pode se chamar, acaba arcando com obrigações que não são suas, mas que, por força de contrato ou de um negócio firmado, acaba ficando com um encargo duradouro, que será resumido em uma dívida futura a ser quitada. Ouvi relatos de pessoas que com pouco mais de 5 anos em um emprego estável, seja ele público ou privado, já haviam acumulado dívidas de mais de R$ 400 mil, e a pessoa ganhava ao ano entre 100 e 150 mil reais, e os gastos mensais se aproximavam da própria remuneração, de modo que o indivíduo sempre entrava no cheque especial. Aí, acabava por pagar o valor mínimo do cartão de crédito e vivia solicitando empréstimos em instituições financeiras. Com o tempo, todos os bancos se negavam a emprestar capital. Aí, o que restava ao devedor perpétuo? Procurar um agiota. E aí mais um problema surgia. No fim, não há união que suporte dívidas intermináveis, e o felizes para sempre acaba inevitavelmente. E sempre o erro nessa história é por parte de um dos cônjuges, seja marido ou esposa. Não é por acaso que muitos se unem pelo regime de separação total de bens, no qual os bens de cada pessoa não se comunicam ao longo de um casamento ou de uma união estável. Isso é válido tanto para os bens anteriores quanto para os adquiridos no decorrer da união. É preciso ter sabedoria, tanto emocional quanto financeira. Amor não enche barriga, e ninguém se casa para passar mais necessidades do que as já enfrentadas quando solteiro ou solteira. E ainda que isso ocorra, o relacionamento terá data de validade. Como nos ensina o livro de Provérbios, em seu capítulo 22, versículos 26 a 27, não seja como aqueles que, com aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Neste mesmo capítulo, mas no versículo 7, é dito que o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. De tal modo, sabemos que as dívidas contraídas e não pagas geram inimizade. E quando essas dívidas foram contraídas a fim de beneficiar outrem,
e essa pessoa não cumpre com as suas obrigações, podem ocorrer inúmeras situações, muitas delas desagradáveis. Por isso, é necessário proceder com cautela e juízo. Sabiamente, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, como lemos em Salmos 37, versículos 21. Caso você tenha como ajudar, sem que coloque em risco a sua própria sobrevivência ou a da sua família, não há por que não estender a mão. O que não se pode é dar o passo maior do que as pernas podem alcançar, pois no fim todas as obrigações recairão apenas em suas costas, e dificilmente alguém estará lá para ajudá-lo. Deve-se ressaltar que existem aproveitadores em todos os ambientes, e na família não é diferente. Os parentes de um cônjuge podem representar a ruína para uma união familiar, seja esta um casamento ou uma união estável. Sejamos mais sábios e cautelosos com as nossas finanças. Sabe-se que não se deve apegar-se aos bens materiais. Eis que o dinheiro é a raiz de todos os males. Contudo, nesta vida terrena, somos submetidos a inúmeros deveres, e dentre eles existe a de quitar as nossas dívidas. Isso não é unicamente uma obrigação, mas também uma demonstração de honestidade. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais.